sou o professor Tinoco, espero que todos estejam bem nesta pandemia e começa agora a aula de classificação de bioprocessos. Essa aula foi dividida em 5 módulos e este é o nosso primeiro módulo. Mas antes de falarmos sobre classificação de bioprocessos, precisamos entender o que são os bioprocessos e, nesse contexto, o que são os bioreatores. Os bioprocessos são aqueles processos conduzidos mediante a ação de um agente biológico que irá converter substrato, nossa fonte de carbono, em um produto de interesse por meio de reações metabólicas ou reações bioquímicas. Esses substratos podem ser disponíveis ao agente biológico de uma maneira direta, de uma maneira livre, na forma, por exemplo, de glicose e glicerol puros, ou por meio de matérias-primas contendo esses substratos, como é o caso do bagaço de cana-de-açúcar, do bagaço de sorgo sacarino ou do próprio melaço de beterraba, que irão conter, então, essas fontes de carbono e disponibilizá-las no meio reacional, no meio de cultivo ao agente biológico. Os agentes biológicos são de 3 tipos: as enzimas, as células animais e os micro-organismos. Nessa disciplina, nosso foco será nos micro-organismos. Mas para vocês entenderem um pouco mais, as células animais são as células humanas ou de mamíferos, normalmente utilizadas na área de saúde para a produção de biofármacos ou também de vacinas. Então, no caso do novo coronavírus, o combate será feito mediante a ação de células animais. Já os micro-organismos são os demais seres vivos que nós conhecemos, como as bactérias, os fungos filamentosos, as leveduras e os protozoários. Normalmente os protozoários são utilizados aí no tratamento de efluentes, então em bioprocessos de tratamento de efluentes. Os fungos filamentosos para a produção de alguns compostos específicos, como enzimas e biopesticidas, e a grande maioria dos bioprocessos são conduzidos por meio da ação de bactérias e leveduras. Nessa disciplina, a grande maioria dos processos que nós iremos abordar serão baseados na ação de leveduras e de bactérias. E onde esses bioprocessos acontecem? Nos chamados bioreatores. São os equipamentos que contêm um meio de cultivo, que é o nosso meio reacional, rico em nutrientes e fontes de carbono. Esses nutrientes são fonte de minerais e, por exemplo, também fontes de nitrogênio. Compostos que são necessários para a atividade celular de síntese de novo produto, de síntese de mais células, para o crescimento celular e também para a manutenção endógena desses micro-organismos em termos das suas atividades de mobilidade, das suas atividades que acontecem ao nível intracelular. Esses bioreatores não necessariamente precisam ser grandes equipamentos industriais. Um simples Erlen contendo um meio nutriente acrescido de células, acrescido de micro-organismos, já pode representar ou já é uma representação de um bioreator. Ok? Bom, neste primeiro módulo, nós iremos falar sobre a classificação baseada nos modos de operação ou modos de condução de um bioreator, especificamente a batelada simples, também chamada de condução semicontínua. Essa batelada ela pode ser realizada com um inóculo para cada bioreator, com recuperação ou reaproveitamento de inóculo e por cortes, também chamada de sequencial ou repetida, que também é um tipo especial de reutilização de inóculo. Começando então pela batelada simples. A batelada é caracterizada por um carregamento de um bioreator de meio rico em substrato e livre de células. É um meio nutricional, rico de fontes de carbono e de nutrientes, e sobre esse meio nós iremos inocular as nossas células. Feito isso, feito o carregamento desse bioreator, nós vamos esperar que o processo fermentativo aconteça, que o substrato seja transformado em produto e ao final desse tempo fermentativo, nós iremos descarregar o nosso bioreator, que estará agora com resquícios de substrato ou com nenhum substrato, já que esse substrato pode ser totalmente consumido. Esse material descarregado vai conter células crescidas e vai conter o nosso objetivo, que são os nossos produtos de interesse. O produto principal e mais os subprodutos. E por que aqui nós falamos em subprodutos? Porque aqui a gente relembra o que a gente viu lá em bioquímica dos fluxos metabólicos, dos mapas diabólicos, em que um micro-organismo é capaz de
transformar o carbono não somente em um produto, mas em vários outros produtos. Ele pode, no metabolismo celular, produzir o produto principal, mas gerar também subprodutos. E o nosso objetivo aqui, como engenheiros químicos, químicos industriais e engenheiros de bioprocesso, é minimizar essas reações paralelas, que são reações em equilíbrio, reações paralelas ao produto principal. De que forma eu faço isso? Controlando o meu bioprocesso em termos de agitação, aeração, em termos de temperatura, em termos de pH. Ou seja, nós iremos fazer análises de fluxo metabólico para minimizar os subprodutos e garantir o produto principal. Na batelada, o volume do meu meio reacional permanece constante. Eu só tenho uma carga, espero o processo fermentativo acontecer e depois eu descarrego. Então, nesse processo, não há adição ou remoção de nutrientes ao longo da transformação da conversão de substrato em produto. Portanto, o volume permanece constante. Obviamente que isso é na teoria, porque na prática nós eventualmente iremos fazer amostragens, coletas de pequenos volumes para análise do comportamento celular e da produção do composto de interesse, ou a gente pode ajustar o pH pela adição de base ou de ácido, que vai então aí alterar um pouquinho esse volume. Mas essas alterações não são significativas, a ponto de nós podermos considerar aqui que na batelada o volume permanece constante. Embora o volume permaneça constante, o que está acontecendo no interior do bioreator não permanece constante. Na verdade, nós temos a transformação de substrato em produto, nós temos, então, ao longo do tempo, as variações das condições de cultivo, nós temos um acúmulo de produto e só ao final do processo nós temos a remoção. Então, por haver aí uma condição ambiental ou de cultivo variando ao longo do tempo, o nosso regime é chamado transiente, um estado não estacionário, um estado de não constância no tempo das condições ambientais no interior do bioreator, ok? Em relação aos tipos de batelada, a primeira que nós iremos ver é com um único inóculo para cada bioreator. O que isso significa? Que no momento que eu carreguei com o meio contendo nutrientes, eu inoculei com células, aquela será a única fonte de células. Acabado o processo, acabada a conversão do substrato em produto, o meu meio resultante é um meio contendo células crescidas e contendo produto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar essas células desse meio contendo produto, para que eu possa recuperar o produto. O que eu vou fazer com essas células? Descartar. Então, aqui não há uma reutilização ou um reaproveitamento de células. Mas, se eu quiser realizar um novo cultivo celular, eu vou precisar de um novo inóculo, de uma nova cultura de células. Ok? Então, inoculei, deixei o processo acontecer. Na hora que eu retiro do meu bioreator o meu meio, eu separo célula de produto, reutilizo esse produto, concentro, purifico, transformo ele em dinheiro e pego essas células e descarto. Se eu quiser reaproveitar essas células, reutilizá-las numa nova fermentação, eu tenho que submetê-las a uma etapa de tratamento, uma etapa de purificação para a remoção de qualquer tipo de contaminante ou mesmo micro-organismos competidores ao micro-organismo principal e então reinoculá-la numa nova batelada. Além desse controle de pureza, eu também realizo um controle de idade do meu inóculo. Por quê? Porque esse inóculo, esse micro-organismo, ele pode se reproduzir, mas essa reprodução não é eterna. Assim como nós, seres humanos, envelhecemos, as células que são seres vivos também envelhecem. E elas acabam perdendo a sua eficiência de geração de novas células. E como é que a gente faz para identificar isso? Um controle microscópico, a gente pode perceber, por exemplo, nas leveduras que se multiplicam por formação de brotos, várias cicatrizes. Quando eu tenho muitas cicatrizes ali naquelas células, isso é sinal de que ela já reproduziu, que ela já multiplicou por diversas vezes. Então, vai chegar um momento em que a eficiência de multiplicação já não vai ser mais alta, e aí, então, eu vou ter que descartar essas células e estabelecer ou utilizar novas células, nova cultura celular. Então, por isso que é muito importante
o controle da idade nesse processo de tratamento, justamente para verificar se, de fato, a reutilização será ou não eficiente. Normalmente, nós trabalhamos com recuperação de inóculo quando a gente já tem um processo fermentativo de produção de ácido orgânico ou de etanol, porque esses compostos, por si só, já são uma barreira à contaminação de micro-organismos concorrentes ou de demais impurezas. Beleza? Então, aqui, para reutilizar o inóculo, eu preciso tratar anteriormente. Já na batelada por cortes, também chamada de sequencial ou repetida, eu vou fazer o uso o reaproveitamento dessas células. Porém, eu não irei tratá-las. Então, aqui, o inóculo de uma nova batelada é o próprio meio fermentado sem tratamento da batelada anterior. A única coisa que eu vou fazer é fazer um corte, retirar uma parte desse meio para recuperar produto. O meio que vai sobrar é um meio rico em células, então é uma suspensão celular, e sobre esse meio rico em células eu vou adicionar um novo meio de cultivo livre de células, mas contendo os nutrientes iniciais da batelada inicial até o volume que foi removido, de tal forma que eu tenha uma nova batelada, um novo ciclo fermentativo, tá certo? Bom, então a batelada simples, ela é caracterizada pelo uso de menos insumos, justamente por ser um processo, um cultivo simples, em que não há retirada ou acréscimo de substâncias e de substratos e de nutrientes ao longo do processo, por conta de haver um carregamento, deixar o processo acontecer e só depois descarregar, essa batelada é mais flexível em relação a acidentes, ou seja, as chances de acontecer um acidente ou de qualquer tipo de modificação ao longo do processo produtivo é bem menor, ok? Além disso, eu consigo operar com maiores rendimentos sem que para isso haja necessidade de muita mão de obra ou de um controle analítico, simplesmente pelo fato da batelada ser um cultivo mais simples. Além disso, a batelada ela é caracterizada como aquele cultivo em que eu quero conhecer ou estudar a cinética de produção de um determinado composto, por meio do estabelecimento de perfis de consumo de substrato, de formação de células e de formação de produto. Nós vamos ver mais dois tipos de condução, a batelada alimentada e o cultivo contínuo. Independentemente se é batelada alimentada ou cultivo contínuo, para que eu consiga estabelecer essas duas outras formas de cultivo, eu primeiro preciso passar por uma batelada. Então, sempre para que eu tenha uma batelada alimentada ou uma alimentação contínua e retirada contínua de material, primeiro o meu sistema vai passar por uma batelada. Ou seja, eu vou ter substrato sendo consumido, célula sendo formada, célula sendo adaptada àquele meio reacional e uma pequena produção de composto de interesse já será realizada. Num tempo pré-definido, obviamente. A grande limitação da batelada simples são os fenômenos de inibição causados pelo excesso de substrato ou de produto, também chamados de repressão catabólica, que podem acontecer no interior do reator, né? No processo, no meio reacional, no bioprocesso. Por quê? Porque aqui nós sabemos que as células, elas apresentam um limite de assimilação de substrato ou um limite de suporte, né, que elas conseguem suportar do produto que está sendo gerado. Suponhamos que a gente esteja produzindo etanol. A gente não pode produzir uma quantidade sem fim desse produto. Por quê? Porque ele pode causar o que a gente chama de desidratação celular. Então, existe um limite que a célula suporta do produto que está sendo gerado e um limite que ela consegue assimilar. Se, por exemplo, ela só consegue assimilar 50 gramas por litro de substrato, se eu colocar 60, ela já vai sofrer o fenômeno de inibição, ou seja, ela vai se inativar, ela não vai conseguir assimilar aquele substrato, consequentemente, o meu processo vai ser comprometido em termos de rendimento. Como solucionar esse problema? A partir da adaptação da batelada para a batelada alimentada, que é o tópico do nosso módulo 2, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Bom, então revisando a batelada simples. Característica da batelada simples: volume constante, estado não estacionário ou ainda regime transiente.
Quando a gente tem um único inóculo para um único bioreator, não há tratamento de células e não há reutilização dessas células. Se eu quiser reutilizar essas células, na recuperação de inóculo, eu preciso tratá-las previamente para uma nova batelada. Agora, quando eu faço uma batelada por corte, sequencial ou repetida, eu faço a reutilização de células, mas sem um tratamento prévio. De um modo geral, a batelada servirá para estudos cinéticos de consumo de substrato, formação de células e geração de novos produtos. Ok? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.